Olá, hoje a TV Jornal da Cidade Online entrevista Paulo Figueiredo Filho. Ele é economista, jornalista, empresário, mora nos Estados Unidos e vai falar sobre a situação da América nesse momento. Muito obrigada por falar conosco. Obrigado pelo convite. Paulo, você que está acompanhando de perto as eleições americanas, que análise pode fazer? É o evento mais importante do mundo. Não tem nenhum outro acontecimento que influencie tantos países ao mesmo tempo quanto a eleição americana. Então, nesse momento, a gente está vivendo uma situação única no mundo, né? A questão do impacto do coronavírus e as consequências econômicas dele tiveram consequências também na política americana e na forma como, na dinâmica eleitoral do país. Sejam esses impactos na votação por correio, sejam esses impactos na própria forma como os americanos estão vendo os seus líderes, não é? Então, sem dúvida nenhuma, é um acontecimento único e dessa vez com mais emoções do que habitualmente já existem. O Biden, candidato democrata, mostra realmente sinais de senilidade? Isso é verdade? Olha, isso é uma dúvida bastante razoável. Existem inúmeros vídeos dele na internet onde ele se mostra muito confuso com questões bastante simples. Algumas delas ele não reconhece a própria esposa, outras, agora recentemente, nessa semana, ele disse que estava concorrendo como senador, já é a segunda ou terceira vez que ele diz isso. Tem outras gafes incríveis, coisas estranhíssimas que ele fala, e o que aumentou essas suspeitas foi o fato de que ele está praticamente escondido, não tem enfrentado as perguntas abertas dos jornalistas com uma cumplicidade muito grande da mídia tradicional. Então existe essa suspeita muito grande. O processo de senilidade, ele não é um processo do dia para a noite, né? Quem aqui tem um ente querido mais velhinho, ele vê que muitas vezes ele é um processo lento e gradual. Então é possível, sim, que o Joe Biden esteja entrando num processo de decadência mental, mas, por outro lado, também pode ser a personalidade dele, pode ser a forma. Já existiu uma brincadeira com isso há muito tempo nos Estados Unidos, desde 2008, você acha até stand-up comedy brincando com esse fato, com o fato dele se perder no meio das suas falas. Então, pode ser também uma característica dele. Essa pergunta vai ficar sem resposta até as eleições. De fato. Lembrando que no debate com Trump, Biden disse que daria 20 bilhões de dólares para o Brasil não queimar mais a Amazônia. E se não parasse, nosso país enfrentaria sanções econômicas. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, primeiro que o Joe Biden o partido do Joe Biden, o Partido Democrata, tem problemas com florestas bem mais perto de casa para ele se preocupar com a Amazônia. Todo mundo está acompanhando as florestas da Califórnia. Eu tenho certeza que o governo brasileiro enxerga toda ajuda bem-vinda, mas não dessa forma. Isso aí pareceu muito uma oferta que o Brasil não pode recusar. Eu gosto de brincar que essa é uma espécie de política internacional do Biden Corleone, né? Quem se lembra do filme Poderoso Chefão e do livro vai lembrar da cena clássica da oferta. Vou fazer uma oferta que ele não pode recusar, que o consigliere faz ao dono do estúdio lá, no clássico, né? Então ficou muito parecido com essa forma poderoso chefão de encarar as coisas. Eu nunca tinha visto, em todos esses anos acompanhando a política americana, um candidato ameaçar um aliado em pleno debate presidencial. O Brasil não é a Venezuela, o Brasil não é a Coreia do Norte. O Brasil é um aliado, formalmente, inclusive, um aliado preferencial da OTAN. Então eu nunca tinha visto nada do tipo. Obviamente, fiquei revoltado como brasileiro. Agora, a pergunta de 1 milhão de dólares. Você acha que Trump tem boas chances de ganhar ou isso é imprevisível? É imprevisível, os dois. Eu acho que o Trump tem boas chances de ganhar, mas é imprevisível você saber exatamente quais são essas chances. O processo eleitoral americano ele é sempre muito dividido. A forma como acontecem as eleições aqui, você não tem uma eleição, você tem 50 eleições. Significa que cada estado tem o seu próprio resultado e quem ganha nesse estado leva todos os delegados, que são uma espécie de pontos,
na conta final para decidir quem vai ser o presidente. E aqui na Flórida, onde eu moro, a decisão é sempre 1% para lá, 1% para cá. Estados como Michigan, Pensilvânia, a diferença é muito pequena também. Então, aliás, quase todos os estados do Rust Belt ali, perto dos Grandes Lagos, no norte, são muito, muito, muito imprevisíveis. Então, essas pesquisas que mostram 14 pontos para um candidato, 16, isso tudo é estelionato. Hoje em dia viraram instrumentos, as pesquisas perderam muita credibilidade. Então, por isso, sem as pesquisas, a gente fica olhando para outras coisas. Por exemplo, o nível de engajamento que os candidatos têm tido, empolgação, o fato da eleição ter um voto facultativo, né? As pessoas precisam sair de casa para votar ou votarem pelo correio. O nível de empolgação em torno de um candidato faz muita diferença. Então você só vê praticamente placas do Trump. O número de registros, é importante isso, porque as pessoas aqui não é igual no Brasil, as pessoas precisam se registrar antes para votar. O número de registros para o Partido Republicano está batendo recorde. O resultado do Trump nas primárias foi recorde. Então, todos os indicadores mostram que a base do Trump anda muito inflamada. Por outro lado, no lado do Biden, você não vê praticamente nenhum engajamento nas ruas, os eventos dele não dão ninguém. Isso parece contradizer muito as pesquisas que estão aparecendo. Eu brinco que o analista político que quer olhar a eleição americana com seriedade, ele hoje é como um piloto de avião voando só pelo olho, sem instrumentos, ou como um médico tratando um paciente só pelos sintomas, sem os equipamentos. Muito difícil. A análise que eu faço é que sim, Donald Trump tem grande chance, a posição dele, sem dúvida nenhuma, não é confortável, mas o jogo está aberto. Pois é, e como você mesmo disse, né, aí nos Estados Unidos tem um sistema de votos pelos correios. Isso está gerando uma disputa entre democratas e republicanos. Existe risco de fraude? Existe um risco muito grande de fraude, não só um risco, mas você já tem diversas fraudes registradas. Na última semana, uma espécie de ONG investigativa aqui, que se chama Project Veritas, eles divulgaram um vídeo na internet mostrando uma candidata, um assessor de uma candidata democrata, batendo na casa das pessoas para coletar as cédulas das pessoas, oferecendo dinheiro em trocas dessas cédulas, e ele mostrava uma pilha de cédulas que ele tinha conseguido arrumar na casa das pessoas. Em alguns estados, como na Califórnia, e outros 23, se não me engano, é legítimo, é permitido fazer o que se chama aqui de colheita de cédulas, onde as pessoas batem na casa das outras e falam assim: olá, eu sou fulano, eu sou do Partido Democrata. O senhor já votou? O senhor quer que eu lhe mostre como é que vota? Deixa eu pegar a sua cédula e levar para casa. E isso, obviamente, há uma vulnerabilidade muito grande. Você tem o voto de cabresto, que pode acontecer, você tem a compra de votos por incentivo financeiro, você tem as pessoas mais humildes, mais velhas, que não ligam muito ou não sabem como é que funcionam, ficam muito vulneráveis a esse tipo de coisa. E casos em relação a esse tipo de fraude são incontáveis. Fora isso, você tem uma perda grande dos votos que acontecem por correio. E nesse sentido, eu acho que o Joe Biden é mais prejudicado do que favorecido, porque em muitos casos, uma em cada 10, ou seja, 10% das cédulas eleitorais, uma em cada 12, em várias pesquisas e estudos investigativos, não chegaram para serem contadas. Então, é um risco para o sistema. O sistema, nesse sentido, é muito vulnerável aqui. Entendo. Bom, e até que ponto a chama do conflito racial foi acesa nos Estados Unidos? Em quantas décadas a questão racial regrediu? Olha, a questão racial começou a regredir muito no governo do Barack Obama. Até o início dos anos 2000, digamos assim, dos anos 80, 90 até os anos 2000, a questão racial tinha perdido muita relevância nos Estados Unidos. Eu diria que o sonho do Martin Luther King, no discurso clássico dele, do I Have a Dream, o sonho dele estava se realizando, onde a cor da pele importava muito pouco. Importava tão pouco que nós elegemos aqui, eles, na verdade, os americanos elegeram em 2008 um negro como presidente.
Você tem juízes na Suprema Corte, o caso do juiz Thomas, que é talvez o melhor juiz da Suprema Corte americana, negro. Você tem governadores, senadores, aliás, o senador republicano Tim Scott, descendente de escravos de plantation, que chegou ao Senado. Então, os negros fazem parte de toda a vida americana. Aqui é um país um pouquinho diferente, os negros só são 13% da população, mas eles alcançaram todas as posições mais altas do país, inclusive a presidência. Então era uma questão que não era muito grande. O Barack Obama trouxe de volta essa divisão e essa questão racial. Isso faz muito parte da teoria neomarxista, onde você enxerga a sociedade entre oprimidos e opressores, onde você incentiva o conflito entre as classes. Então, a ideologia do Barack Obama é uma ideologia neomarxista. E isso foi muito fortalecido durante o governo dele. Depois da eleição do Donald Trump, o que aconteceu, sim, foi que o Partido Democrata, isso é uma coisa facilmente verificada, o Partido Democrata deu uma guinada à esquerda ainda mais forte em 2017. E esse é um fenômeno que se acentuou ainda mais em 2020. E, de novo, essa guinada à esquerda traz o máximo possível de conflitos entre grupos, entre classes, entre divisões. Essa visão do mundo que a sociedade é dividida entre opressores e oprimidos é uma visão marxista por definição. Então, nesse sentido, sim, a questão racial voltou a ser uma questão muito grande aqui nos Estados Unidos, política, porque socialmente, na sociedade, você não enxerga essa divisão. Você não enxerga uma divisão entre negros e brancos muito clara. Brancos e negros frequentam os mesmos lugares, se socializam, as pessoas, brancos têm amigos negros, negros têm amigos brancos, brancos casam com negras, negras casam com brancos. Isso não é uma questão na sociedade, mas se tornou, sim, uma questão política. E quem está por trás do Black Lives Matter? Os democratas? Na verdade, ninguém sabe quem são todas as pessoas por trás do Black Lives Matter. Você tem as fundadoras, a Patrisse Cullors, o Paul Tomei, são marxistas. Tem vídeo da Patrisse falando que ela é uma marxista treinada. Tem qualquer um aí, o espectador pode procurar no YouTube, onde ela diz: não, eu sou uma marxista treinada. Estou repetindo ipsis literis o que ela diz. O Paul Tomei tem fotos dela com Maduro, ela foi observadora da eleição da Venezuela. Você tem artigos do Black Lives Matter defendendo o socialismo e Fidel Castro. Você tem, no site deles eles removeram, mas o site deles tinha uma linguagem marxista muito grande de destruição das famílias, enfim, é o marxismo puro, e essa é a visão por trás do Black Lives Matter. Quem está por trás do Black Lives Matter em termos de organização fica muito difícil você saber. Hoje você tem suspeitas de que várias ações deles tenham inclusive influência estrangeira. É uma coisa ainda não comprovada, mas as suspeitas são grandes. Dinheiro russo, dinheiro chinês, dinheiro iraniano, isso tudo faz parte da doutrina militar de guerra da quinta geração e é uma coisa que faz parte da sociedade atual e da geopolítica. Então, é uma coisa que não seria surpresa para ninguém se fosse detectada. All lives matter. E está havendo realmente um êxodo de algumas cidades americanas? Milhares de pessoas estão deixando Nova York e outras grandes cidades em busca de segurança para lugares governados por republicanos conservadores? Quem poderia imaginar que se você aumentar, por exemplo, os impostos, aqui em alguns estados você tem imposto de renda estadual, né? A Califórnia, por exemplo, e Nova York são dois exemplos de imposto de renda estaduais muito altos. Os dois governados pela esquerda já há bastante tempo, e com isso se tornam lugares muito caros para se morar, tanto Nova York quanto a Califórnia. A Califórnia tem um êxodo principalmente para o Arizona e para o Texas, e Nova York tem um êxodo grande para a Flórida. Isso está acontecendo, é natural, esse é um fenômeno que qualquer economista já está acostumado a ver. Toda vez que você aumenta os tais dos impostos sobre os ricos saem desses lugares.
Além disso, a Califórnia e Nova York se tornaram lugares muito desagradáveis de você viver. As políticas o Partido Democrata não era um partido tão mole contra o crime, mas se tornou com os últimos tempos. Então, toda a reforma que o Rudolph Giuliani fez em Nova York, deixou a cidade um brinco, a teoria da janela quebrada, a política de tolerância zero, foram arruinadas pelos governos democratas, principalmente agora do que eu gosto de brincar de chamar do Marcelo Freixo americano, que é o prefeito Bill de Blasio de Nova York. Então, o êxodo muito grande de pessoas de Nova York. Nova York está saindo liquidada dessa pandemia. Um terço dos restaurantes não vão reabrir mais. E a Califórnia passa por um processo muito parecido. E você percebeu uma diferença no combate à pandemia em lugares governados por democratas e republicanos? Se houve, como que isso ocorreu? Sabemos que aí também houve a guerra da cloroquina. Até a Madonna teve post censurado nas redes sociais, né? É verdade, a diferença é visível, né? Talvez esse fato da estrutura ser uma estrutura federativa explicita bastante a forma, a divisão da visão da direita republicana e a visão da esquerda em relação à forma de tratar a pandemia. Eu vou te dar um exemplo que vai ilustrar tudo, tá? Aqui na Flórida nós tivemos um mês de restrições, um mês e meio mais ou menos de restrições, aquele momento onde as pessoas estavam tentando entender o coronavírus, o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo. Aqui a Flórida abriga a Disney World, né? Além de outros parques. A Disney World, em junho, ela já tinha autorização para abrir. Nós estamos em outubro, meados de outubro. A Disneyland, na Califórnia, até hoje não tem sequer data para abrir. E o número de casos nos dois lugares muito parecidos. A Disneyland, é óbvio, a Disney é uma empresa com bastante caixa, mas a Disneyland, a Universal Studios ou Six Flags, todos eles estão com dificuldade de continuar existindo na Califórnia, porque não tem data para eles abrirem. Em Nova York, você ainda tem restrição para os restaurantes que começaram a cair no mês passado algumas restrições, mas você ainda tem outras restrições. Aqui na Flórida, os restaurantes estão totalmente abertos, com capacidade de 100%. Nem por isso você está tendo um surto de casos. Eu falo com os meus... Agora as escolas aqui, até no sul da Flórida, que são condados um pouco mais democratas, você já tem escolas abertas. Você conversa com os amigos em Nova York, eles não têm previsão para as escolas se reabrirem. A mesma coisa na Califórnia. Então, é uma diferença muito grande. E o caso de sucesso da Flórida, que teve poucas mortes, conseguiu, mesmo com a abertura, sem arruinar a própria economia, está conseguindo levar o coronavírus, não faltou leito de hospital para ninguém. Enfim, a vida continua aqui, enquanto nos outros estados é um clima de repressão. Em Nova York, o governador e o prefeito não estão deixando os judeus sequer se reunirem em culto, né? Então, a verdade é que a pandemia foi uma grande desculpa para os tiranos em potencial se revelarem. Pois é. Agora, sobre a política brasileira atual, qual que é a sua opinião? Olha, a política brasileira ela é muito diferente da política americana, mas também guarda as suas similaridades. Como similaridade, eu diria que você tem uma população que está bastante descrente do establishment, está bastante revoltada com o establishment, o homem comum está bastante revoltado com o establishment, e por isso que colocaram no Brasil o presidente Bolsonaro, um movimento muito parecido do ponto de vista do eleitor com o presidente Donald Trump, mas você tem dinâmicas no Brasil que você não tem nos Estados Unidos. Por exemplo, você não tem um presidente com um partido. O Donald Trump ele tem por trás dele o maior partido do mundo, que é o Partido Republicano, com quadros, com anos de experiência, com pessoas preparadas dentro da máquina pública, experiência em governos estaduais, em governos anteriores dos republicanos, enquanto o presidente Bolsonaro, ele não só entendo que o presidente Bolsonaro tem muita dificuldade em selecionar bons quadros, é uma característica dele, é uma deficiência dele, como ele também não tem tantos bons quadros à sua disposição e não tem um partido que dê suporte a ele. Por outro lado,
você no Brasil tem a vantagem de ter um Congresso bastante mais fisiologista do que aqui nos Estados Unidos. No sentido de que você negociar, e às vezes por merreca, não estou falando de propina, eu estou falando de participação no governo, emendas, você consegue dobrar votos. Aqui é impossível. O Donald Trump não consegue dobrar um voto democrata por uma questão que seja importante para o país. Então, não importa quantas emendas ele dê, não importa, até porque não existe isso aqui, não importa, não tem cargo para democrata no governo, é uma forma de dinâmica muito diferente e eu considero a do Brasil mais fácil do que a daqui. Então você tem essa similaridade. O terceiro aspecto, que é um aspecto crucial, é que o avanço do sistema juristocrata no Brasil, o que é isso? É o domínio das decisões e do poder pela instância jurídica e acusatória, ou seja, judiciário e Ministério Público, e Polícia Federal, enfim, órgãos policiais ou acusatórios ou judiciais, o domínio dessas esferas sobre os outros poderes é muito mais forte. Primeiro, porque a Constituição Federal brasileira é muito mais extensa, isso dá um poder, por exemplo, ao STF enorme. Segundo, porque o Brasil segue uma escola de direito ativista, não existe textualista no Brasil, não existe constitucionalista, originalista, não existe nada disso no Brasil. Então, isso representa um desafio muito grande, porque você governa, você consegue a maioria e uma decisão sua é derrubada no Supremo. Ou, como a gente viu, não estou falando só de Supremo, você toda hora vê juízes de primeiro grau tomando decisões sobre o que o governador pode ou não fazer, qualquer um pode entrar com uma liminar e derrubar a reabertura do Rio de Janeiro, do comércio, foi derrubada na justiça, depois devolvida por desembargador, assuntos que são assuntos do executivo. Não existe mais divisão de poder. A justiça, ela domina todas as esferas. Esse aparato juristocrata domina todas as esferas no Brasil. Então, é assim que eu vejo. Você me perguntou sobre política no Brasil e não dá para falar sobre política sem falar sobre o judiciário. Sem dúvida. Bom, você é neto do general Figueiredo, né? Vale lembrar que ele deu um alerta sobre o PT, dizendo que um dia o partido chegaria ao poder e faria de tudo para instaurar o comunismo. E quando a gente quisesse tirar o PT, isso custaria o sangue de muitos brasileiros. O que você poderia comentar sobre isso? Bom, eu acho que os fatos se demonstraram, né? O que o PT implantou no Brasil não tem muita diferença de um comunismo. As pessoas acham que o comunismo é aquele comunismo do Stalin ou do Fidel Castro. Não, não é isso, né? A teoria social ela vai evoluindo com o tempo, né? As ideias do Karl Marx não morreram no Karl Marx. Você teve Escola de Frankfurt, você teve Gramsci, você teve todos os pós-modernistas, você teve o Foucault, você tem o Sartre, você teve toda a teoria neomarxista que hoje compreende, né? É compreendida quando você fala de comunismo, de socialismo, de neomarxismo, de esquerdismo. Os conceitos são mais ou menos fluidos em ciências sociais. Então, assim, dentro desse sentido lato sensu, o que o PT tentou implementar no Brasil foi um comunismo, inclusive tentando subverter as instituições da República, né? Como é que a República normalmente funciona? Com divisão dos poderes, com eleições. Então o PT criou uma máquina para subverter o processo eleitoral, ele criou uma máquina para comprar o parlamento, que foi o mensalão, e subverter o processo democrático e a divisão dos poderes, ele aparelhou o judiciário, de forma onde o partido, né? É uma noção bem comunista. O Partido dos Trabalhadores dominava todas as esferas de poder, sempre com um privilégio muito grande para o Politburo, né? Para a estrutura burocrática que está no poder. Eles são sempre os privilegiados e o povo que se dane, né? As pessoas comuns que se dane. Se isso custou ou não o sangue do povo brasileiro, é só você olhar o número de homicídios que você tem no Brasil, quantas pessoas que não morrem de pobreza por falta de boa saúde. Isso é sangue do povo brasileiro que foi dado e terá que ser dado ainda por muitos anos se o Brasil quiser reverter o estrago que esse caminho comunista, né, porque o comunismo também não acontece de uma vez só, esse caminho comunismo, essa descambada que o Brasil estava dando em direção a uma Venezuela, em direção a uma Argentina, como os argentinos estão mostrando agora,
Se o Brasil quiser reverter esse estrago causado, ainda vai custar muito o sangue de muita gente por muito tempo. Como conservador, eu não gosto muito desses rótulos, mas os conservadores gostam de acreditar que construir as coisas demora muito tempo, destruir é muito rápido. Muito obrigada pela sua participação hoje com a gente, viu, Paulo Figueiredo Filho? Mais uma vez, obrigada. Obrigado pelo convite. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília para a TV Jornal da Cidade Online.